Nesse vídeo eu quero explicar o porquê eu não consigo gravar vídeo toda semana. Brincadeira. Mas de certa forma vai dar uma ajudada a você entender a dificuldade de um acadêmico construir um canal no YouTube, ou seja, produzir conhecimento vulgar. Na verdade, eu quero conversar com você sobre os dois diferentes estímulos que são gerados pela prática de ensinar e pela prática de pesquisar. Mas antes, não esquece de se inscrever nesse canal aqui, deixar o like nesse vídeo e no final comentar o que você achou dessa conversa aqui. Eu conto com você. Como eu já disse aqui nesse canal várias vezes, principalmente no último vídeo, eu estou fazendo mestrado em História da Educação, eu sou formado em História e eu já atuei como professor algumas vezes. Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre a experiência nessas duas práticas que são muito parecidas, muito próximas, mas que geram estímulos diferentes. E você vai entender aonde eu quero chegar. No mundo acadêmico, nós somos estimulados, pelo menos na minha área de história, no curso que eu fiz que tinha uma vertente mais atual, vamos dizer assim, mais ligada à Escola dos Análises, que é uma vertente francesa da historiografia, enfim. Nós somos estimulados constantemente a observar as coisas sempre procurando a complexidade delas. Então, quem pesquisa sempre está procurando mais de uma causa, sempre está procurando mais de um efeito, sempre está pondo em questão as temporalidades, ou seja, as regiões, as questões. Então, nunca é uma coisa só, sempre tem uma complexidade de coisas envolvidas. E durante os meus 4 anos de graduação, eu fui estimulado a criar, vamos dizer, um relativismo na minha mente. Então, olhar sempre para as coisas e fazer algumas perguntas para ela. Então, sempre procurar brechas nas coisas. E isso é muito bom para quem pesquisa, porque quem pesquisa tem que fazer perguntas boas. Além de dar a resposta, antes da resposta, você precisa perguntar muito bem. Então, isso é uma característica do mundo acadêmico. Por outro lado, quando a gente vai ensinar, nós temos que lidar com o estímulo de sempre simplificar as coisas a ponto de que elas não se percam, obviamente, mas para que as pessoas compreendam, porque se você trata de forma muito complexa as coisas, e aqui não só na complexidade do objeto, mas na complexidade da forma que você vai transmitir aquilo, então você sempre tem que simplificar, você sempre tem que criar fórmulas para que as pessoas compreendam aqueles processos. E aqui lembra que eu estou falando de história, principalmente, que é a minha área, mas isso serve para basicamente tudo que é acadêmico. Então, quando a gente se forma e a gente vai para a sala de aula, e isso é uma experiência que praticamente todo mundo tem, se a pessoa teve essa experiência de mergulhar no mundo acadêmico, você tem que lidar com uma mudança, vamos dizer, uma mudança de paradigma, que você estava acostumado a sempre procurar complexidade, questionar termos, e aí do nada você começa a ter que estabelecer termos, estabelecer datas, estabelecer causas, estabelecer consequências. Então é um processo muito contrastante. Então essa migração, ela vem com um contraste muito grande. Quando eu comecei a dar aula, eu tive que lidar com isso, então eu tive que organizar esse pensamento que era solto, que sempre procurava mais as questões, e começar a estabelecer algumas coisas, pelo menos para criar uma linearidade, vamos dizer assim, para que os alunos entendessem o que eu estou explicando. Então existe um contraste entre pesquisar e ensinar. Os estímulos que são pedidos e que são dados nessas duas áreas são diferentes. Atualmente eu sou pesquisador, então eu tenho pesquisado. Quando eu estava dando aula, eu só estava dando aula, assim, eu não estava ligado a nenhuma instituição acadêmica. Então, são momentos de contraste. E essas transições sempre pedem um pouco de força. Eu percebo que quando eu estava dando aula, eu organizava muito mais as coisas que eu estudava, porque eu ia ter que transmitir elas. Hoje eu leio muitas coisas, eu anoto elas, mas a organização é diferente porque ela é uma organização que eu sei que está conectando com o que tem aqui.
quando a gente ensina, o que a gente estuda tem que conectar com a mente do outro. Então, são processos muito diferentes. É claro que ensinar é sempre precedido por uma pesquisa e pesquisar é sempre sucedido, vamos dizer, por algum produto que vai, de alguma forma, ensinar, que vai transmitir aquele conhecimento. Mas a gente entende que o que é estimulado numa escola, às vezes no ensino superior, professor de ensino superior, nem todo professor de ensino superior é um grande pesquisador. Então, às vezes, é alguém que é muito mais um organizador do que alguém que questiona. Por isso, para mim, é muito claro que não é todo professor ou todo pesquisador que lida exatamente com esse problema. Um exemplo legal é que a Clara, minha mulher, ela faz matemática e a gente percebe que a maior parte dos professores da matemática, eles entram como professores porque no Brasil você pesquisa e você tem que ensinar também de alguma forma, e eles acabam, vamos dizer, o ensinar é uma coisa de segundo plano, é uma coisa que aconteceu na vida deles. Então, o objetivo deles não era ensinar. Então, muitos têm dificuldade de ensinar. Enquanto nas humanidades, a maioria das pessoas já entram com uma vontade maior de ensinar. E como eu disse, não é em todos os casos. Tem professores que, basicamente, depois que saíram da universidade, só cumprem aquele papel de pegar um livro didático e transmitir, e eles acabam construindo uma coisa muito objetiva, e tem pesquisadores que mergulham no universo de pesquisa e acabam não se conectando com as pessoas. Então, nesse sentido, gravar os vídeos como eu estou fazendo aqui no YouTube, mesmo que eu não consiga gravar constantemente, eu sempre... Tem uma época que eu consigo fazer uma série de gravações, depois eu dou uma sumida, mas é normal para quem está começando, é difícil mesmo. Mas é um processo que me aproxima do ensino. Então me aproxima do ensinar. Porque é muito difícil quando você mergulha só na pesquisa, só nos questionamentos, porque você lê pessoas deixando mais complexo, relativizando as coisas, e aí fica difícil de fixar. Por isso eu parabenizo muito, eu admiro muito o pessoal que produz conteúdo acadêmico bem feito aqui no YouTube, porque assim, a pessoa pode vir e só transmitir, mas tem pessoas que conseguem transmitir de uma maneira muito positiva. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Pirula, eu só conheço o Pirula ali naquele podcast, mas é um podcast que eu vou deixar aí legal, assim, que eles tratam de temas mais ligados à paleontologia, física, química, biologia, enfim, temas mais de exatas, que eu acho super interessante. Eu que sou uma pessoa totalmente leiga no assunto, eu assisto e eu gosto, e eu tenho um contato com conhecimento que eu não leria, que eu não entraria em contato, mas ao mesmo tempo não é uma aula de Enem, vamos dizer assim, não é uma aula extremamente didática, ela traz algumas complexidades, ela discute as coisas, mas eu acho muito corajoso. Eu citei o Pirula aqui, que foi o exemplo que veio na minha mente, mas existem vários produtores de conteúdo atualmente no YouTube, e deveriam existir mais, que conseguem fazer essa migração de ser um pesquisador, de ser alguém que convive com pesquisa e que consegue trazer isso para o mundo da comunicação de massas. Podemos pensar, por exemplo, no Serjão, e aí vai longe. Deixa aí no comentário algum outro exemplo que você pensou. Eu parabenizo demais essas pessoas porque elas conseguem lidar com essa complexidade. E mais, elas são muito corajosas porque sempre que você vai transmitir conteúdo acadêmico ou fazer uma discussão acadêmica no YouTube, que seja em outras plataformas, vamos dizer... Instagram, pior ainda, mais difícil de encaixar ali. Você tem que ser muito corajoso porque sempre vai ter pessoas acadêmicas questionando, porque você vai, de alguma forma, vai ter que deixar aquele conhecimento um pouco mais objetivo, vai ter que transformar ele em algo mais didático, e nisso você sempre perde algumas particularidades. E essas pessoas que fazem isso, elas têm consciência, pode ter certeza que elas têm consciência disso, mas elas têm coragem e elas entendem que é parte do processo. Então, nessa dialética entre ensino e pesquisa, a gente sempre vai ter que ficar lutando. Uma coisa vai puxar para um lado e a outra vai puxar para o outro. Então, eu parabenizo essas pessoas e eu pretendo aqui também fazer um canal de comunicação que consiga conectar a universidade, a academia, o que é produzido academicamente, com discussões e com um formato que não é acadêmico. E isso é um grande desafio, é uma grande dificuldade que com certeza não é só eu que tenho, mas que algumas pessoas, eu ainda não, que algumas pessoas conseguem lidar
Muito bem, eu consigo enxergar uma conclusão muito clara nesse embate, nesse dilema que eu coloquei aqui. Todo grande intelectual precisa ter acesso às duas práticas, então você precisa ter acesso com o complexo, mas também tem que se tornar didático, porque um professor que não tem acesso à pesquisa, que não é um pesquisador, ele acaba simplificando demais. E um pesquisador que não tem interesse pelo ensino, acaba abstraindo demais. E nenhuma das coisas são boas. Então, para ser um bom professor e para ser um bom pesquisador, você precisa ser um bom professor e um bom pesquisador. Acho que você me entendeu. Bom, deixa o seu comentário aí, a sua opinião. Como eu já disse, deixa aí aquele youtuber que você acha que faz bem essa conexão entre os dois mundos e deixa aí os seus conselhos para que eu possa um dia chegar lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.